Agora são 7 horas e 16 minutos. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, promove entre os dias 27 e 30 de agosto, portanto de amanhã até sexta-feira, o 25º Seminário Internacional de Ciências Criminais, o maior encontro da área da América Latina. E para conversar conosco a respeito, temos aqui Eleonora Nassif, ela que é advogada criminalista e presidenta do IBCCRIM. Bom dia, Eleonora. Bom dia, Glauco. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Brasil Atual. O prazer é nosso. Eleonora, fala um pouco mais para a gente a respeito desse evento do Seminário Internacional de Ciências Criminais, cujo tema esse ano é As Ciências Criminais como Resistência dos Valores Democráticos. Glauco, olha, esse evento, o Seminário Internacional do IBCCRIM, é um evento já tradicional, há 25 anos, essa é a 25ª edição, como você mesmo citou. E para nós está sendo uma alegria poder comemorar esse 1/4 de século, né, com esse tema tão importante que é as ciências criminais como resistência dos valores democráticos. É impressionante assim, a quantidade de pessoas que estão inscritas e como tem sido comentado esse seminário, porque parece que frente a um momento político que nós vivemos, de desmonte do Estado Democrático de Direito, de fato, várias pessoas que inclusive nem são apenas da área penal, processual penal, enfim, que militam na área criminal, estão realmente interessadas pelos temas que vão ser tratados no Seminário Internacional, que conta com várias surpresas, por ser uma edição comemorativa, né, 25 anos, 1/4 de século, e que vai debater aí os temas mais importantes do momento, tanto ligado às ciências criminais, mas ligado à democracia, questões ligadas a fake news, várias questões importantes que vão ser debatidas lá no nosso seminário. E a gente vê aqui na programação do seminário que teremos a presença do jornalista Glenn Greenwald, né, que o editor do Intercept Brasil, que é o site que tem comandado essas revelações, né, dos áudios e também das mensagens de texto trocadas no Telegram entre os integrantes da Lava Jato e também o juiz Sérgio Moro, né, a chamada Vaza Jato. O Glenn, ele é muito simbólico desse momento que a gente vive, né, e do momento que o direito vive também, Eleonora, já que a gente tem aí diversos comportamentos, alguns até possíveis crimes revelados por essa Vaza Jato. É verdade, Glauco. A gente vai ter o Glenn, que gentilmente aceitou o nosso convite. Ele vai ter uma participação, inclusive, inédita na própria sessão de abertura do seminário. E ele é uma pessoa que eu reputo extremamente comprometida, não apenas com o jornalismo, mas com a função social que tem o papel do profissional do jornalismo. E, de fato, essas mensagens que surgiram a partir das revelações trazidas pelo The Intercept, elas mostram que, de fato, a Lava Jato ela extrapolou os limites legais. E isso é muito importante que seja efetivamente discutido. Por quê, Glauco? Porque o que mostra não é uma questão partidária, é uma questão ideológica, mas é uma questão da gente olhar que quando é violado, né, o direito que todo cidadão tem, como eu tenho, como você tem, como a Naama tem, enfim, todos nós temos, de sermos julgados por um juiz imparcial, por um juiz ético, por um juiz independente. A partir do momento que fica extremo de dúvidas que isso não aconteceu nos processos, no processo da Operação Lava Jato, com consequências de tantas pessoas encarceradas, presas, enfim, que é algo, de fato, gravíssimo, né? A pena mais grave que a gente tem no Brasil. Então, fica muito evidente a importância desse jornalismo comprometido com a sua função social de efetivamente informar. E não tudo que foi construído, até com a ajuda da grande mídia, no sentido de que todas as ilegalidades praticadas nessa operação, nesse processo, elas eram legítimas com aquela ideia de combate à corrupção. A gente não pode combater a corrupção, que é algo que todos nós queremos, a partir da corrupção da própria Constituição. Então, esses são alguns pontos fundamentais e que eu quero destacar em relação à importância dessas mensagens que o The Intercept revelou.
Eleonora, e quando você fala do papel da mídia, a gente lembra também dessa questão da cultura punitivista que existe no Brasil e como a mídia acaba alimentando isso, né? Porque a gente tem, inclusive, uma questão importante que é da publicidade opressiva, ou seja, pessoas que vão a julgamento que na prática já estão condenadas justamente por conta do comportamento da imprensa. Isso aconteceu não só com o ex-presidente Lula, mas em vários outros casos, inclusive rotineiramente, já que a gente tem programas policiais que expõem pessoas que sequer foram a julgamento ainda. Esse é um ponto crítico também, né, hoje das ciências criminais no Brasil. É fundamental a gente discutir essa questão do que se chama de trial by media, Glauco. Esse termo, que foi um termo cunhado por um advogado já falecido chamado Antônio Evaristo de Moraes, ele significa exatamente esse pré-julgamento feito pela mídia seguido de uma tentativa de impingi-lo ao Poder Judiciário. Ou seja, essa campanha pela condenação de alguém, que na esmagadora maioria das vezes é pela condenação e não pela absolvição, não para pleitear, enfim, suscitar a inocência de alguém, esse tipo de campanha acaba não apenas sendo uma campanha pontual, isolada, ela acaba por pressionar o Poder Judiciário para que decida de acordo com o que a grande imprensa deseja. Então, esse é o trial by media. E, sem dúvida alguma, Glauco, nesse caso, ocorreu o que a gente costuma chamar de trial by media, no sentido de que a gente observa que houve uma série de ilegalidades, no sentido de vazar para a imprensa, muitas vezes, interceptações em momentos políticos delicados, interceptações ilegais. Isso tudo é crime, isso tudo é ilegal, isso tudo é antiético. E a gente não pode esquecer o fato de que quando a gente tem um juiz que conduz uma operação e o nosso Código de Processo Penal prevê lá no artigo 254 quais são as situações nas quais um magistrado ou uma magistrada é suspeito, ou seja, são hipóteses que o juiz deve ele mesmo dar-se por suspeito. E quando não se der por suspeito, as partes podem pleitear, requerer e postular essa suspeição. E é extremo de dúvidas o fato de que lá nesse artigo 254 está previsto de que, nas hipóteses que o magistrado demonstre algum tipo de inimizade em relação aos acusados, ou que ele também atue de forma antiética, parcial, ele deve se dar por suspeito. E, no caso, não aconteceu isso em relação ao juiz Sérgio Moro, porque ele aconselha as partes, que é uma das hipóteses de suspeição, e em nenhum momento ele se deu por suspeito. Eu tive até na segunda-feira passada, num ato aqui da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, promovido pela ABJD, Associação Brasileira de Juízes para a Democracia, que chamava Ato Moro Mente. E eu tive a oportunidade de me manifestar e eu falei exatamente isso, Glauco, que Moro mente. Por que Moro mente? Moro mente porque ele não se deu por suspeito, e ele é suspeito. E essas mensagens que foram reveladas pelo site The Intercept mostram claramente que ele efetivamente interferiu nas investigações, ou seja, ele aconselhou as partes, né? Ele interferiu, ele lembrou a Procuradoria sobre prazos, sugeriu provas, disse que a procuradora Laura Tessler não ia bem, que deveria ser substituída. Então, isso tudo se enquadra nas hipóteses de suspeição lá do artigo 254 do Código de Processo Penal. E existe, né, Leonor, uma tentativa também por parte da mídia, mas não só da mídia, por parte da classe política brasileira também, de uma tentativa de normalização daquilo que não é normal, que foi revelado pela Lava Jato, pela Vaza Jato e que você menciona, né? Ou seja, um juiz toma parte num processo quando ele deveria ser imparcial e também tem o comportamento dos próprios integrantes do Ministério Público nessa Operação Lava Jato. É muito bem colocado. Quando a gente coloca aqui essas críticas, Glauco, eu quero sempre deixar claro que a gente tem que destacar a importância da Operação Lava Jato e que a gente quer que a Operação Lava Jato seja bem conduzida, né? Ela tem valor,
pelo simples fato dela ter descortinado esse problema antigo que é o financiamento das campanhas eleitorais, essa relação, dessa confusão que existe no Brasil entre o que é público e o que é privado. Isso afeta todos e todas nós, obviamente. Mas, quando a gente se depara com essas ilegalidades, é importante que a gente observe que isso macula a própria Lava Jato. Então, isso prejudica a Lava Jato, isso prejudica o verdadeiro combate à corrupção, né? Sem corromper a nossa Carta da República. E sobre os procuradores que você mencionou, essa ideia, né, que foi revelada de tentar capitalizar um processo, uma operação, enfim, para si, né, esse tipo de conduta, de tentar capitalizar palestras, aulas, cobrar, como ficou revelado, isso assim, é de embrulhar o estômago, foge totalmente da função prevista para os membros do Ministério Público Federal, né, que acabam por confundir a sua atuação, que é muito bem delimitada na Constituição de 88, o Ministério Público recebeu vários poderes, mas é desvirtuada a partir do momento que existe essa promiscuidade com o Poder Judiciário e essa tentativa de capitalizar para si, né, com questões ligadas a remunerações altíssimas por palestras. Isso é gravíssimo e a gente tem que ficar atento. Quando a gente observa que esses vazamentos, Glauco, eles começaram em junho, e nós já estamos em agosto, é revoltante, eu considero uma afronta que o atual ministro da Justiça ainda esteja no cargo que ele ocupa. Ele já deveria ter deixado o cargo. É incompatível a mantença do ex-juiz federal e atual... Primeiro que ele ter sido nomeado já foi estranho, né? Porque foi um grande cabo eleitoral do atual presidente e que acabou, obviamente, sendo nomeado, algo que a gente já imaginava, mas não achava, eu pelo menos não achava que a coisa ia ser tão explícita, e foi. E a partir do momento que mais de 2 meses após a revelação dessas conversas, a gente ainda tem esse ex-juiz federal no cargo, que obviamente deveria se afastar para que tudo isso pudesse ser apurado, para que pudesse ser averiguado efetivamente se esses processos devem ser considerados nulos, quem que vai ser posto em liberdade, quem que não vai. Ele, enquanto ainda no Ministério da Justiça, isso é uma afronta à população, é uma afronta a qualquer pessoa que preze pelo Estado Democrático de Direito. Eleonora, há algumas semanas houve um manifesto, né, de 17 juristas estrangeiros, entre especialistas, professores, pesquisadores, ex-ministros da Justiça, de cortes superiores de diversos países. E ali naquele manifesto em que se pedia a anulação do processo contra o ex-presidente Lula, no caso relativo ao triplex do Guarujá, mas a gente sabe que inclusive o do sítio de Atibaia, que também foi conduzido pelo juiz Sérgio Moro, ele está sob suspeição, mas o manifesto dizia o seguinte num determinado trecho: por causa dessas práticas ilegais e morais, referindo-se aí à Lava Jato, a justiça brasileira vive atualmente uma grave crise de credibilidade dentro da comunidade jurídica internacional. Você também enxerga assim, Eleonora? E, assim, chegou o momento da comunidade jurídica brasileira, que boa parte dela acabou fechando os olhos para os abusos e irregularidades da Lava Jato durante esses anos. Chegou a hora dessa comunidade olhar e, de fato, encarar as irregularidades e os abusos como irregularidades e abusos? Sem dúvida, Glauco. Quando você traz essa importância da classe jurídica se unir, se colocar, isso está sendo feito, né? A classe jurídica está unida, a classe jurídica tem se comunicado. O seminário do IBCCRIM é um espaço exatamente que essas pessoas vão se reunir para debater e certamente no dia 31, quando isso vai se encerrar, com uma palestra, inclusive, do Lênio Streck e da Andréa Brita, a gente vai ter alguns encaminhamentos, né? E eu não posso te adiantar quais serão esses encaminhamentos, porque eu não sei, porque isso será construído ao longo dos 4 dias do Seminário Internacional. Mas, obviamente, como esses temas serão tratados em diversas palestras, né? A gente vai ter, por exemplo, a Carol Proner, a Caroline Proner, que vai falar junto com o Antônio Santoro sobre lawfare.
A gente vai ter a Ela Vieco e o Mário Tarrubo, 2 membros do Ministério Público, falando sobre o Ministério Público e a Constituição de 88. A gente vai ter uma série de palestras que vão exatamente colocar o dedo na ferida, né? Tem uma palestra da Simone Schreiber e do Marcelo Semer, ou seja, uma magistrada federal e um juiz estadual, falando sobre o Poder Judiciário como ator político criminal. Então, assim, são discussões que vão no cerne da questão e que certamente a gente vai ter encaminhamentos firmes no final do seminário, sem contar com uma audiência pública, e aqui fica o convite, porque as audiências públicas do Seminário Internacional, que vão ocorrer nos dias 28 e 29, ou seja, quarta e quinta-feira, no período da noite, das 19 às 22, elas são, Glauco, abertas, como diz o próprio nome, audiência pública, ao público, ou seja, são espaços de discussão, né, com a participação da plateia, e pessoas vão debater temas importantíssimos na audiência pública. Fica aí o convite. E em uma dessas audiências públicas, do dia 29, vai ser sobre exatamente, vai de encontro ao que você acaba de indagar, sobre politização do sistema de justiça criminal. E quem é que vai estar nessa audiência, Glauco? O nosso ex-presidente do IBCCRIM, Cristiano Marona, Hugo Leonardo, do DDD, a Suzane Jardim, que é uma historiadora, com mediação da Dina Alves, e o Leandro Demore, que também é do The Intercept. Então, ao contrário da intervenção da palestra do Glenn, que vai ser na abertura, que vai ser mais... ele vai falar sem espaço muito para debate, na audiência pública do dia 19, nós vamos ter a oportunidade, qualquer pessoa terá a oportunidade, de lançar questionamentos e pontuar aspectos importantes para os debatedores da audiência pública, que, como eu já disse, vai ter terá entre eles um dos editores do The Intercept, que é o Leandro Demore, sobre politização do sistema de justiça criminal. Então, a classe jurídica está unida, a gente vive uma crise, sim, de credibilidade do Poder Judiciário, porque é extremo de dúvidas tudo o que está acontecendo, né? A gente, em nenhum momento, o magistrado e os procuradores da Lava Jato, o atual ministro da Justiça, negaram que fosse efetivamente mensagens deles, né? E, então, é importante a gente observar que esse tipo de falta de credibilidade do Poder Judiciário se dá exatamente a partir desse silêncio frente a tamanhas ilegalidades. Eleonora, e quem quiser participar, além, né, das audiências públicas, também do restante da programação do seminário, as inscrições ainda estão abertas? Sim, as inscrições estão abertas, algumas pessoas até deixam para se inscrever na hora, ou seja, começa amanhã, às 8h30 da manhã, é possível se inscrever na hora. É claro que é melhor se inscrever antes para poder chegar lá tranquilamente e já assistir, porque provavelmente vai ter um pouco de... vai demorar para se inscrever na hora. Então, para poder pegar desde o comecinho o seminário, a abertura, essa fala importante na abertura que a gente vai ter do Glenn, é melhor que as pessoas se inscrevam antes. Mas é possível se inscrever na hora e todos e todas serão muito bem-vindos. A gente fica realmente muito feliz. Recebemos pessoas do Brasil inteiro. O IBCCRIM, a gente tem coordenadores estaduais em todos os estados do Brasil, todos, sem exceção, e no Distrito Federal. Então, eles virão também. A gente tem uma participação massiva de pessoas do Brasil todo. Isso é uma coisa muito gratificante. A gente, quando encontra com as pessoas que vivem nos mais diversos estados, do Acre ao Rio Grande do Sul, vivendo questões importantes ligadas à ilegalidade do seu dia a dia, uma luta, efetivamente, para que a justiça se concretize, respeitando a Constituição Federal, quando nós compartilhamos essas angústias, quando assistimos palestras importantes sobre temas que nos são caros, isso tudo é muito importante, muito gratificante. Tá certo, Eleonora, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima e bom seminário. Eu que agradeço, Glauco. É sempre um prazer estar aqui com vocês na Rádio Brasil Atual. Eu sou ouvinte, gosto demais do trabalho sério e comprometido
com a função social de informar verdadeiramente a população o que se passa no mundo de forma transparente e sem filtros. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, já que filtro é a palavra da hora, né? A gente que agradece. Conversamos aqui com Eleonora Nassif, advogada criminalista e presidenta do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM.